Anteriormente, nós vimos os filtros com a cláusula where, aprendendo assim a filtrar os resultados de uma consulta e trazer apenas aquilo que mais interessa para o usuário. Agora a gente vai dar uma olhadinha em alguns filtros combinados, acrescentando algumas palavras-chave que permitem fazer filtros um pouco mais avançados e mais precisos. Mais especificamente, vamos falar sobre operadores lógicos and, or e not, e, ou e não em português. Para que servem esses operadores? Eles são usados para a gente filtrar os registros baseados em mais de uma condição ao mesmo tempo. Então, eu consigo aplicar esses filtros com esses operadores numa cláusula where para a gente poder ter um filtro combinado, ou seja, com mais de uma condição. O operador AND, vamos escrever aqui, o operador AND, ele mostra um registro se todas as condições testadas forem verdadeiras. Já o operador OR, ele mostra os registros ou traz os resultados se pelo menos uma das condições for verdadeira, independente das demais serem falsas ou não verdadeiras. E já o operador NOT é usado para a gente inverter o estado lógico, ou seja, o que a consulta vai retornar, ela vai retornar a forma inversa, quando a gente utilizar o operador NOT. Bom, para entender melhor isso aqui, a gente vai dar uma olhada em alguns exemplos simples. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um select na minha tabela de livros, vou trazer todos os registros de livro e vou fazer um filtro de ID do livro. Então, onde o ID do livro, vamos supor, seja maior que 102. Isso aqui vai trazer alguns registros. Vamos primeiramente executar isso aqui para ver o que vai aparecer. E ele trouxe aqui para mim 15 resultados. Então, temos 15 livros cujo ID é maior que 102. Você pode perceber claramente que começa no 103 aqui. E aí, vamos supor que eu quisesse os livros cujo ID é maior que 102, mas não de todas as editoras, apenas de algumas editoras específicas. Por exemplo, das editoras cujo ID é menor do que 4. Você percebe que a gente tem aqui ID editora 3 e 3. Não tenho nenhum livro cadastrado da editora 2 ou da 1, mas poderia ter. Então vamos supor que eu queira os livros dessas editoras, mas com o ID do livro acima de 102. Como é que eu faço isso? Eu combino aqui com uma cláusula AND. Então, depois do ID livro maior que 102, eu escrevo AND, e aí coloco ID editora menor do que 4. Então, veja que interessante. Agora, na verdade, são dois filtros. Esse é um filtro e esse aqui é outro filtro. E aí o que vai acontecer é que os resultados que vão ser retornados serão apenas aqueles resultados que corresponderem a ambos os filtros ao mesmo tempo. Por isso, a palavra AND, e. Então, para o resultado ser retornado, o ID do livro tem que ser maior que 102 e, ao mesmo tempo, o ID da editora menor do que 4. Então, se eu executar isso aqui, aí ele vai trazer apenas esses 4 registros, que são os registros cujo ID da editora é 3. Eu também poderia fazer isso utilizando a própria coluna ID livro em ambos os lados. Por exemplo, ID livro maior que 102 e ID livro menor do que, vamos supor, 108. Quando eu executo isso aqui, olha o que ele vai me trazer, 103 até 107, ou seja, a gente selecionou um intervalo. Então assim eu consigo filtrar um intervalo de valores. ID do livro acima de 102 e, ao mesmo tempo, o ID do livro abaixo de 108. São apenas esses 5 registros aqui que correspondem a essa minha consulta. Isso utilizando a cláusula AND. A gente pode também usar a cláusula OR. O OR é OU. No caso do OU, basta que uma das expressões testadas seja verdadeira para o resultado ser retornado, independente da outra ser ou não verdadeira. Então, vamos supor que eu faça isso aqui. Eu vou dar um select tudo na tabela de livro, e aqui eu vou voltar para a ID editora, menor do que 4. Então, agora eu quero todos os livros da tabela de livro, onde o ID do livro é maior que 102, ou o ID da editora é menor do que 4. Quando eu executo isso daqui, ele traz para mim os IDs de 103 até 117, ou seja, todos os IDs acima de 102, independente do ID da editora ser menor do que 4 ou não. Vamos mudar o número. Em vez de 102, vamos colocar aqui 110, por exemplo. Então, o ID do livro acima de 110 ou o ID da editora menor do que 4. Quando eu executo, aí ele traz para mim, veja só,
os livros acima de 110, mas também tem livros abaixo de 110. Quais são eles? Os cujo ID da editora é igual a 3. Olha que interessante. Então, quando essa cláusula aqui é verdadeiro, o livro é retornado, e quando essa aqui é verdadeiro, ele também é retornado. Uma ou outra, qualquer uma das duas corresponde e o resultado aparece. E a gente pode inverter isso aqui utilizando a palavra not. O not a gente coloca na frente do nome da coluna, por exemplo, de uma expressão. Então, se eu colocar not aqui na frente, select tudo from livro, where ID livro maior que 110, or not ID editora menor que 4. O que ele vai nos retornar? Vai retornar isso aqui, olha só. Todos esses livros com ID acima de 110, mas alguns abaixo de 110 também. Quais deles? Quando o ID da editora não é menor que 4. Então, perceba que não tem nenhum ID de editora abaixo de 4 aqui. Tá? O primeiro é o 4, que é o do Windows Server. Qual o ID do livro que ficou ausente? O 103, o 104 e o 105, que são justamente os IDs de livro cujo ID da editora é menor que 4. É 3 no caso, como a gente viu no exemplo anterior. Então, o que o Not fez? Ele pegou isso aqui, essa pergunta, ID da editora menor que 4. Quando isso for verdade, ele inverte. Então, toda vez que o ID da editora for menor que 4, ele vai descartar em vez de retornar o valor, por causa do not. Então, o not ele vem sempre antes do nome de uma coluna. Pode ser de qualquer lado, poderia ser aqui, antes desse primeiro ID do livro, por exemplo. Ele pode ser combinado com as outras cláusulas lógicas AND e OR. E uma coisa interessante que a gente pode fazer é também utilizar esses operadores lógicos juntamente com uma outra cláusula, que é a cláusula between. Vamos falar também do between, então. O que é o between? Essa palavra aqui, em inglês, significa entre um e outro. É uma seleção de intervalos. A gente viu que dá para selecionar intervalos utilizando o AND, como eu mostrei agora há pouco, mas a gente também pode utilizar o between. Qual que é a sintaxe do between? Vamos escrever aqui. Então, sintaxe. Você vai dar um select nas colunas que você precisar, from tabela, pode ser mais de uma tabela se usar inner join, e aí no where, na cláusula where, você vai colocar que uma coluna está between, entre, um valor 1 and um valor 2. Então o between ele funciona junto com a cláusula and. Legal? Entre o primeiro valor e o segundo valor. Que é mais ou menos a mesma coisa que dizer maior do que o primeiro valor e menor do que o segundo valor. É uma outra forma de a gente escrever isso de uma forma assim, um pouco mais clara, mais fácil de entender, porque usa a palavra direto, between. Vejamos um exemplo. Vamos supor que eu queira, aqui da minha tabela de livros, os livros que estão dentro de um intervalo de datas. Então eu posso fazer um select, tudo, da minha tabela de livro, onde, where, a data de publicação esteja entre, between, aí você vem com a data, a primeira data mais baixa, vamos supor 2004, maio 07, 7 de maio de 2004, and uma data posterior, entre aspas, 2014 e maio 07 também. Então eu quero os livros publicados entre 2004, 7 de maio de 2004 e 7 de maio de 2014. Vamos executar. E aí estão, os livros são apenas 3, entre 2004 e 2014. Olha só, 2012, 2014, isso aqui janeiro, então está antes, e 2009, que é posterior a 2004. Vejamos um outro exemplo da cláusula between. Vamos supor que eu queira um intervalo de preços de livros. Eu quero os livros cujo preço esteja entre 50 e 100 reais. Um valor intermediário. Então, select, nome livro, vou usar o alias livro para ele, e preço livro, vou usar o alias preço. Da minha tabela de livro, e aqui eu vou fazer o filtro com a cláusula where, preço livro, between, e a gente coloca o preço inferior 50 reais and 100 reais, entre 50 e 100 reais. Aí eu vou executar, está lá o livro e seus preços, todos os preços entre 50 e 100 reais. Então a gente consegue fazer essa cláusula between para trazer o valor dentro de um intervalo. E aí a gente pode misturar tudo e fazer um negócio bem interessante. Vamos supor que eu queira fazer um select, trazendo o nome do livro, a data de publicação, não vou nem colocar alias para não ficar muito confuso o código,
e o preço do livro da minha tabela de livro. Então, from livro. E agora a gente vai fazer um filtro especial. Eu vou filtrar assim, onde, where, o preço do livro seja maior ou igual a R$60. And, aí eu posso fazer na linha de baixo, a data de publicação esteja entre, vamos supor, 20 de junho de 2005. Então, 2005, junho 20. A data a gente sempre coloca nesse formato, mês, primeiro ano com 4 dígitos, depois mês, depois o dia. Tá? And, uma data posterior, 2010, junho 20, por exemplo. Ou, e aí eu vou fazer um outro filtro, data de publicação, between, e a gente pode colocar 2016, por exemplo, uma data mais recente, 1º de janeiro, and 2020, 1º de janeiro. Olha que interessante o que eu fiz. Ele vai trazer os livros cujo preço seja superior, maior ou igual, na verdade, a R$60, mas não todos, apenas os que foram publicados entre 2005 e 2010 ou entre 2016 e 2020. Livros publicados de 20 de junho de 2010 a 1 de janeiro de 2016 não devem aparecer, assim como os posteriores a 1 de janeiro de 2020 e anteriores a 20 de junho de 2005. Estou bem específico mesmo, pegando duas faixas de valores distintas. Tá? E ainda posso mandar um order by, data de publicação, por exemplo, descendente, tá? Do mais recente para o mais antigo. Vamos ver o que ele mostra quando eu faço isso aqui. Seleciono, executo. Olha só, temos 5 livros que atendem a esse critério. Começando nesse aqui, O Nome da Rosa, de 2019, esta edição é de 2019, o livro é mais antigo, na verdade, e voltando até 2016. Veja que ele não mostrou nenhum livro de 2010, porque não deve ter nenhum que custe mais do que R$60 nessas datas aí. Então a gente pode fazer o seguinte, abaixar o preço aqui para 50, fazer de novo o meu select, mostrou os mesmos 5, provavelmente os livros anteriores são mais baratos. Vamos tentar com R$20 aqui para ver o que ele vai nos mostrar. Agora ele trouxe um livro a mais, publicado em 2009, perfeito, entre 2005 e 2010. O livro de 1984, esta edição, custando R$29,67. Então veja que funciona perfeitamente o nosso filtro, ele traz exatamente aquilo que a gente pede para ele trazer. E nesse caso eu combinei a cláusula where com and, or e between, para trazer 2 intervalos diferentes, ou um intervalo ou o segundo intervalo. E aí os livros que correspondem, ou seja, cuja cláusula and e a cláusula or retornam verdadeira, eles são retornados para a gente e aparecem no resultado da consulta ordenados. Tranquilo? Então tá aí, a gente viu nessa pequena aula como trabalhar com filtros especiais utilizando operadores lógicos, and, or e not, e também a cláusula between para fazer uma seleção de intervalos. Próxima aula a gente vai continuar trabalhando com mais filtros um pouquinho mais avançados e vamos ver algumas outras palavras-chave importantes para nos auxiliar a criar filtros mais significativos para o nosso usuário. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!